Nossa, vai começar a gravar agora. Continua. Há uma dificuldade subjetiva em lidar com os trade-offs, pontos de troca, perdas e ganho, ou seja, encontrar um equilíbrio entre diferentes interesses, como conciliar as preocupações socioambientais, por exemplo, sem comprometer a lucratividade econômica, conflitos de interesses entre shareholders e os demais stakeholders. Teoria da custódia, stewardships. A teoria da custódia propõe que os gestores ajam no interesse coletivo e da organização baseados na confiança mútua, prestatividade e parceria. Seguindo um propósito ético, os gestores atuam como custodiantes ou mordomos, stewards, responsáveis pelos ativos sob seu controle. Essa teoria se baseia na perspectiva das relações humanas, que inclui conceitos da sociologia e da psicologia e se opõe à teoria da agência. Gestores são vistos como parceiros dos proprietários e dos conselheiros, atuam por afinidade e identificação em harmonia. O papel do board é adicionar valor às decisões da organização e valorizar a função estratégica do órgão social. Tem a teoria da firma, que tem como premissa que as empresas buscam maximizar seus lucros, considerando as limitações e dificuldades de seu dono. Aí tem toda a explicação aqui abaixo, são muitas teorias, vou explicar todas, mas não tem bom. Temos a questão 4, uma organização cujo CEO está totalmente alinhada com os interesses dos sócios e que tem prazer em fazer o melhor por eles e pela organização de forma harmônica. Temos um claro exemplo de algo descrito por qual das teorias abaixo? Resposta 4, teoria da custódia. Maximização dos resultados para quem? Debate antigo. Você sabe qual o propósito de ser perseguido pelas companhias abertas? Essa questão debatida sobre diferentes perspectivas. Por um lado, há aqueles que defendam a primazia dos acionistas. Companhias são entidades privadas com o único objetivo de maximizar a riqueza dos acionistas, seja pela valorização das ações ou pagamentos de dividendos. Por outro, existem os que defendem que sociedades por ações, ao captar recursos como a população, recebem uma concessão pública para operar. Como resultado, devem ter propósito mais amplo, sobretudo quanto ao melhor interesse social. Os administradores devem agir no melhor interesse e no longo prazo da companhia, transcendendo o interesse dos acionistas. Sobre maximizar o retorno aos acionistas, é argumentado que os acionistas são os stakeholders que carregam mais risco e menos direitos legais em relação à companhia. E em favor deles é que as decisões deveriam ser tomadas. Todos os demais participantes da corporação possuem contratos explícitos ou implícitos que lhes permitem saber de antemão quanto e quando serão remunerados, com exceção dos acionistas. Conceder o controle a qualquer outro grupo que não acionista seria o equivalente a permitir que esse grupo jogasse poker com o direito dos outros, com o dinheiro dos outros. O gestor do século, Jack Welch, ex-CEO da GE, de 81 a 2001, ganhou o título de gestor do século por ter declarado em seu discurso intitulado Growing Fast in a Slow Growing Economy, crescendo rápido em uma economia que cresce lentamente, que seu foco era no retorno financeiro para os acionistas. E quem pensa diferente? Paul Polman, então CEO global da Unilever, declarou a Forbes em 2015: Não trabalho só para os acionistas. Peço aos acionistas para colocarem seu dinheiro em outro lugar se não comprar este modelo de geração de valor a longo prazo, que é equitativo, que é compartilhado, que é sustentável. Aí, tradução da professora. Temos a questão 5. Quando a intenção prioritária do empreendimento é de maximizar os resultados, somente para seus acionistas, com qual teoria esta prática estaria mais alinhada? Teoria da agência. Foco excessivo nos shareholders. O foco excessivo nos shareholders pode gerar miopia administrativa e subinvestimento em inovação e capital humano. Foco das administradoras em gerenciar as expectativas do mercado como forma de maximizar sua remuneração em vez de se concentrar nas operações de economia real. Menor compromisso de longo prazo com stakeholders, deterioração do desempenho das companhias com impacto negativo para acionistas e stakeholders, desconsideração de aspectos morais em decisões corporativas, comportamento
oportunista de acionistas de curto prazo, principalmente em fusões e aquisições. Aí tem alguns exemplos, não vou ficar me aprofundando muito nos exemplos, porque já viu o texto que eles tomam. Jesus. Questão 6. Por que o foco excessivo nos shareholders provoca menor comprometimento de longo prazo das organizações com os demais stakeholders? A resposta 2. Porque quando o foco está em resultados que enriqueçam mais rapidamente os acionistas, pode-se tomar uma decisão que num período maior represente algum risco ou perda das outras partes interessadas. Por que a governança corporativa passa a ser necessária? Crescimento promissor, tá? O poder das corporações mundial cresceu a seguir da Segunda Guerra até o início dos anos 70, devido a alguns fatores como expansão demográfica, avanço tecnológico, fusões e aquisições e maior poder de compra das classes baixas. Recessão preocupante e, ao mesmo tempo, começaram as crises relacionadas ao petróleo na década de 70, que fizeram os países mais ricos repensarem formas de se protegerem. Evolução conceitual. Não se sabe ao certo quando as práticas de governança corporativa tiveram início. O uso sistematizado do termo é encontrado no meio empresarial e acadêmico a partir dos anos 70, provavelmente por meio das discussões realizadas no American Law Institute, o ALI, sobre como melhorar a forma de gerir negócios societários dos Estados Unidos. A partir de então, o termo ganhou força nos anos seguintes, entre 80 e 90, primeiramente nos Estados Unidos e na Inglaterra, depois nos demais países. Na década de 80, com o aumento das empresas de capital aberto e, consequentemente, mais acionistas envolvidos, surgiu a necessidade de se pensar na melhor forma de gerar valor para esses investidores. Com isso, o conceito de governança corporativa se tornou cada vez mais tangível e importante, especialmente devido ao crescimento do mercado com aquisições hostis e seus mecanismos de defesa, além de outras circunstâncias relacionadas às funções e expansão empresarial. Temos a questão 1. Por que empresas de capital aberto precisam de se preocupar com fraudes e má gestão? Resposta 3. Porque se não houver mecanismos que protejam o capital dos investidores, eles não se sentirão confortáveis e seguros e desistirão do investimento. Os valores da governança corporativa. Caso Enron de disseminação de governança. Teve em outras videoaulas a questão do caso Enron. Monks foi determinante para estabelecer dois importantes pilares da governança corporativa, Fairness e Compliance. Cadbury, por sua vez, contribuiu com outros dois, Accountability e Disclosure, acho. SOX foi o instrumento que uniu todos eles. Aí tem aqui os princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. São os 4 princípios da governança. Aí tem os valores da governança. Questão 2. Quais os elementos de governança corporativa apresentados pelo IBGC mais corresponde ao zelo que os entes da governança devem ter com os recursos a eles confiados, bem como os resultados de suas ações? Resposta 3. O elemento prestação de contas. Corporações gigantes. Algumas multinacionais possuem receita superior ao PIB de muitos países, tá? Você sabe disso. Isso aí é meio óbvio, né? 69 das 100 entidades mais ricas do planeta são corporações e não governos, de acordo com os dados da CIA World Factbook em 2017 e a Fortune Global 500. Walmart, Apple, Shell juntas são mais ricas que Rússia, Bélgica e Suécia, por exemplo. Desigualdade. O histórico de desigualdade é muito forte. E em seu relatório anual, o Panorama Social da América Latina, a CEPAL, estima que entre 2020 e 2021 as pessoas em situações de extrema pobreza aumentaram quase 5 milhões. A Comissão Regional das Nações Unidas pede para avançar rumo a sistema de proteção social universais, integrais, sustentáveis e resilientes. Bom, veja o que a legislação brasileira diz sobre a SA. Aí a lei é 6.404/76. No artigo 154, o administrador deve exercer as atribuições que a lei ou o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da fundação social da empresa. O artigo 116 diz: o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer
a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham, e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Aí tem a função social que as empresas, muitas vezes mais ricas que alguns governos, têm um papel importante na redução de desigualdade social e em outras questões socioeconômicas. Apesar de gerar empregos e rendas, nem todos os setores da sociedade se beneficiam igualmente. No Brasil, a Constituição Federal de 88 estabelece a função social da propriedade em seu artigo 170. No artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros existentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí tem o termo 23, a propriedade atenderá à sua função social. No artigo 70, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados nos seguintes princípios: função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos e de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego. Temos a questão 3 aqui. Quando observamos o artigo 116 da Lei das SA, deparamos com o seguinte texto: o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham, e para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses devem lealmente respeitar e atender. Porque neste caso menciona-se especificamente o acionista controlador? Resposta 3. Porque são os controladores que detêm o poder de voto mais importante em uma organização, e, portanto, eles podem influenciar a direção que o negócio pode tomar. Resposta 3. Externalidades. Quando a gente fala de externalidade, a gente está referindo aos efeitos que surgem a partir das nossas ações. São as consequências que ocorrem além do objetivo inicial. É importante não apenas evitar problemas decorrentes dessas ações, mas também considerar o impacto que essas ações têm sobre os outros. É uma questão básica de empatia, mas muitas empresas tendem a esquecer disso em busca de resultados financeiros. Quanto mais as organizações se esforçarem para absorver as externalidades negativas, sem causar impactos inadequados para as partes interessadas e envolvidas, mais sustentáveis elas se tornarão. Isso aumenta suas chances de prosperar e evoluir nos negócios. Em resumo, considerar as externalidades é fundamental para a perenidade e crescimento saudável das empresas. Aí, um gráfico da responsabilidade corporativa, tabela com normas, motivos e objetivos. Para onde devemos ir? Fica cada vez mais visível que a gestão de stakeholders passa também por desenvolvimento sustentável, postura ética e algo que tem a ver com responsabilidade social corporativa. Temos a questão 4. Indique abaixo a opção que só contém externalidades positivas. Resposta 4. Fidelização de clientes e consequente recomendação dos produtos ou serviços de uma empresa. De onde vem a responsabilidade social corporativa? O que é a RSC? A RSC, ou Responsabilidade Social Corporativa, é a preocupação em tratar partes interessadas da empresa de forma ética ou socialmente responsável. Explicando melhor a barganha, a RSC se preocupa em tratar partes interessadas da empresa de forma ética ou responsável. De forma ética ou responsável significa tratar os stakeholders de uma maneira considerável aceitável pela sociedade. A responsabilidade social inclui a responsabilidade econômica. Os stakeholders existem tanto dentro quanto fora da empresa. O meio ambiente é uma parte interessada. O objetivo mais amplo da responsabilidade social é criar padrões de vida cada vez mais altos, preservando a rentabilidade da corporação para as pessoas de dentro e fora da corporação. Aí tem a análise aqui, o modelo Hopkins, princípios de responsabilidade social, processo de capacidade de resposta social, resultados de ação de responsabilidade social.
Aí tem algumas visões diferentes da RSC, não vou me aprofundar muito. Aí tem a questão 5. Quando falamos de responsabilidade social corporativa ou empresarial, estamos falando de todas essas anteriores: ações éticas, ações socialmente responsáveis, preservação do planeta. Aí tem as diferentes responsabilidades sociais, o triângulo mostrando. Qual a receita de uma boa responsabilidade social corporativa? Cada empresa possui suas próprias particularidades e conjuntos de partes interessadas. É fundamental que as empresas identifiquem seus stakeholders e priorizem seus interesses de forma equilibrada, buscando conciliar potenciais conflitos. Para isso, é necessário contar com a experiência e bom senso e aplicar os princípios e metodologias de análise para construir um relacionamento saudável, duradouro com os stakeholders. A transparência e o diálogo constante com as partes interessadas são elementos-chave para o sucesso da RSC. Convergência de responsabilidades. As empresas vão ser mais exigidas por suas ações e por tudo que elas forem responsáveis, mesmo que não tenha obrigatoriedade legal. Isso já está acontecendo e as leis vão ficar mais fortes para estar em linha com as expectativas sociais, aumentando a responsabilidade das empresas. Temos a questão 6. Quais são as responsabilidades opcionais para uma organização entre as listadas abaixo? Filantrópicos é uma opcional dessas listadas abaixo. Resposta 1. Etimologia, evolução da expressão stakeholder. A gente já viu o significado de shareholder e stockholder, tá? O shareholder ele pode ser acionista, mas também sócio da forma tradicional. E o stockholder é só acionista, porque é comprar as ações, stocks. Aí o que eles têm, mostrando no gráfico. Etimologia. Na época do Velho Oeste do Zewa, era povoado por imigrantes brancos. A estaca era usada como forma de demarcar território, representando os interesses de quem estava ali. Além disso, também era utilizado como uma forma de empréstimo e adiantamento de provisões, inclusive comida quando estava apostando em algum empreendimento. Assim, quem possuía estaca tinha garantia de que seus interesses seriam levados em consideração. Na década de 60, o termo foi se tornando mais popular em usos envolvendo questões políticas e depois gestão e economia. Ele foi se tornando verbete em dicionários de língua inglesa, o Merriam-Webster e Cambridge, nos anos de 60 e 70. Temos a questão 1. O que o shareholder sempre será? Um stakeholder. Resposta 2. Conceitos. Para Freeman, o stakeholder é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização de um propósito organizacional. Os stakeholders são pessoas ou grupos que dependem da organização para atingir suas metas e de quem, por sua vez, a organização depende. Outra visão. Stakeholders podem ser grupos ou indivíduos que fornecem recursos críticos ou colocam algo de valor em risco, através de seu investimento de fundos, carreira ou tempo na busca das estratégias ou objetivos comerciais da organização. Alternativamente, podem ser grupos ou indivíduos que se opõem à organização a algum aspecto de suas atividades. As partes interessadas são definidas como indivíduos ou grupos que serão impactados ou podem influenciar o sucesso ou fracasso das atividades da organização. Tradução, pessoal que montou o material. Estaria um jogo at stake algum tipo de interesse, direitos, legais ou morais, propriedade, contribuição na forma de conhecimento ou suporte. Resposta à questão 2. Quando falamos de shareholders como stakeholders, o que estaria em jogo para eles? Resposta 1. Interesse financeiro relacionado ao seu capital envolvido. Entendendo as estacas, vamos compreender algumas estacas importantes para os stakeholders, começando com interesse. Uma pessoa ou grupo afetado por decisão relacionada à atividade de organização ou ser resultado de exemplo. A briga entre o IED e a Amor já se arrasta há mais de 5 anos. O projeto inicial para o cassino da Urca era de que o local abrisse todos os cursos. A batalha judicial foi iniciada porque os moradores temiam que os carros dos estudantes atravessassem as estreitas ruas dos bairros. A ação civil pública por ato de improbidade solicita a anulação da cessão do imóvel por falta de licitação e publicidade, desde 2009. A justiça impediu o funcionamento do IED, mas a direção pode continuar no imóvel até o julgamento final. Cada vez mais concorrida, a Urca tem aumento de queixas por quebra de sossego. Sai a paz, entra o agito.
Mureta do bairro da Zona Sul virou um dos pontos favoritos a céu aberto dos cariocas durante a fase de flexibilização. Direitos. Em direitos a gente tem o legal e o moral. O legal, pessoas ou grupos com reivindicação legal a ser tratada de determinação, modo ou com algum direito particular protegido. Exemplo, saúde e segurança do trabalho, privacidade, LGPD, entre outros. O moral relaciona-se à percepção de pessoas ou grupos quanto à forma que deveriam ser tratados ou quanto a alguns de seus direitos deveriam ser protegidos. Abrange questões morais que podem afetar grandes grupos de pessoas ou fenômenos naturais, tais como questões ambientais, patrimoniais e sociais. Trata de aspectos em nome de países ou indivíduos que não podem falar por si mesmos ou se defender, e engloba tanto os ativistas quanto as vítimas. Os direitos morais geralmente não são exatos ou necessariamente cobertos pela legislação, e as organizações podem abordá-los em suas atividades de responsabilidade social corporativa. Aí tem um exemplo, ativistas de proteção patrimônio ambientalistas. Propriedade. Já em propriedade, trata-se de circunstâncias que uma pessoa ou grupo tem um título legal sobre o bem imóvel. Exemplo, titularidade legal de um bem ou propriedade pessoal ou comercial que pode ser só retomada após o início de obras por empreendimento. Propriedade intelectual resultante da exploração de uma ideia, propriedade dos acionistas em uma organização, parte dos ativos dela, direito de um trabalhador de ganhar a vida com seu conhecimento, conhecimento. E por fim, conhecimento de especialista ou de organização requerido para viabilizar uma determinada atividade. Por exemplo, membro de equipe ou colaboradores que apliquem sua experiência ou conhecimento na produção de um ativo estarão fazendo importante contribuição para a atividade da organização. Esse conhecimento é muito importante para o seu sucesso, mas as pessoas envolvidas no capital humano serão afetadas pelo sucesso ou fracasso da atividade. Aí temos a questão 3 aqui. Moradores de Copacabana, no Rio de Janeiro, que vivem com pets, animais domésticos, têm registrado historicamente queixas pela intensidade do ruído provocado pela celebração do Réveillon com queima de fogos. Aqui destaca esse tipo de demanda se relaciona. Número 1, interesse. Mais alguns destaques, impacto ou influência. Os stakeholders podem ser impactados pelas atividades ou pelos resultados dos colaboradores, clientes, acionistas, shareholders, stockholders, influenciados com a atividade ou resultados, patrocinadores, governos, legislação, regulamentação, o público. Contribuição. As partes interessadas, podemos destacar as partes interessadas responsáveis por contribuir com fornecimento ou alocação de recursos, sejam eles humanos ou materiais para a realização da atividade. Provisão de fundos para o início da manutenção contínua da atividade, defesa dos objetivos ou sucesso da atividade, intermediando e neutralizando impactos, quando necessário, entre a organização e as equipes ou entre a organização e desempenho da atividade. Conhecimento ou experiência essenciais para o sucesso na realização dos objetivos da atividade. Conhecimento como contribuição. Para gerenciar a relação entre a operação e as partes interessadas, é crucial entender e estar com o stakeholder pode ter no sucesso ou fracasso da atividade. Para isso é necessário discutir a natureza da relação entre a organização, suas atividades e partes interessadas, bem como as várias estruturas, definições e pressupostos envolvidos. É fundamental esclarecer quem pode ser considerado uma parte interessada e por que essa definição é tão importante para o sucesso das atividades da organização. Abordagem para relacionamento com os stakeholders. 1. Perspectivas políticas. 2. Propósitos e objetivos. 3. Valor. 4. Nível de intervenção. E 5. Grau de aplicação da lei. Questão 4. Por que é importante se preocupar com o relacionamento dos stakeholders de uma organização? Resposta 2. Porque a empresa pode ser afetada pelos stakeholders e vice-versa. Análise e classificação de stakeholders. Análise básica. A análise de stakeholders pode identificar primeiramente os principais grupos envolvidos dentro e fora da organização, stakeholders internos, executivos, colaboradores e suas famílias, os externos, clientes, fornecedores, parceiros, shareholders, órgãos governamentais e regulatórios e a comunidade local. Aí tem os tipos de stakeholder. Freeman, em 1984, disse que stakeholders podem ser primários, aqueles que possuem relação formal, contratual e contínua com a empresa, como empregados, acionistas, fornecedores, entre outros, eles estão mais diretamente envolvidos com o cerne da operação, e secundários, aqueles sem relação cotidiana com o negócio, como governo, sociedade civil, ONGs, grupos de defesa do consumidor, entre outros.
a stakeholder versus empresas. Inicialmente, pelo Freeman, era apenas classificado como primária e secundária. Com o tempo, várias outras classificações surgiram. Por exemplo, o governo pode ser separado das partes interessadas secundárias e criar uma terceira categoria para ele: públicos, governos e suas diferentes esferas, regulação e mais infraestrutura. Antes, poucos stakeholders eram mapeados ou imaginados para impactar os negócios. Com a tecnologia e mídias sociais, agora existem inúmeros stakeholders e as empresas têm menos controle sobre os eventos externos, devido à complexa rede de relacionamento e seu desenvolvimento. Temos a questão 5. Em qual desses grupos de stakeholders os shareholders, na maior parte das vezes, não se incluem? Os internos. Questão 1. Continuando a classificar os stakeholders, a gente tem os latentes, que possuem apenas um atributo e costumam receber pouca pensão da empresa. Espectadores, com 2 atributos, contando com a posição mais ativa que os latentes de forma intermediária. E os definitivos, quando apresentam os 3 atributos, as organizações devem priorizar o atendimento da demanda dos stakeholders. Aí tem a tabelinha aqui, mapa dos stakeholders. E para finalizar, temos a questão 6. Uma pessoa que mora numa região onde acontece um desastre ambiental cuja legislação garanta seus direitos como residente do entorno enquadra-se em qual das categorias de stakeholders abaixo? Segundo o modelo de saliência dos stakeholders. Resposta 4, dependente. E é isso, gente.